Pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui. Gente, eu tive que interromper o vídeo anterior um pouco antes, mas eu vou dar uma revisada aqui com vocês, ó. Então, o que a gente aprendeu no último vídeo aí? O número binomial ele é representado sempre assim, NP, tá? Onde NP são números naturais, tá bom? E N maior que P, tá ok? Como é que a gente resolve ele? Para a gente resolver, a gente faz o fatorial do número que está em cima sobre o número que está em cima menos o de baixo vezes o fatorial do número de baixo, tá? A gente fala n classe P ou binomial de n sobre P. Lembrando que esse ponto de exclamação significa fatorial, onde a gente faz essa multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, sempre os números anteriores, tá? Então, se eu boto 4 fatorial, eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Todos os números anteriores a ele. Para a gente resolver, eu fiz esses exemplos aqui, tá? No último vídeo. E o mais importante, que eu mostrei essas propriedades para vocês, que quando a gente tem um número sobre 0, a nossa resposta vai ser sempre 1, tá? Quando a gente tem um número sobre 1, a resposta vai ser sempre o próprio número, tá? Então, se eu tenho 354 sobre 1, vai ser 354. Se eu tenho o binomial de n sobre n, a minha resposta vai ser sempre 1, tá? Então, binomial de 15 sobre 15 vai ser igual a 1. Binomial de 741 por 741 vai ser 1. Tá bom? Então, como é que a gente começa a aplicação, pessoal? Aqui a forma que a gente aprendeu, tá? A mais B elevado a 0 vai ser 1. A mais B elevado a 1 vai ser A mais B. Então a gente sempre relembrou essas questões de produtos notáveis, tá? Então até o 3 tá tranquilo. Dá para usar o produto notável, porque a gente aprendeu como é que eu faço A mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que eu faço A mais B ao cubo? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Tranquilo, pessoal? Agora é o seguinte, vocês reparam o seguinte, quando eu tenho elevado a 1, eu tenho 2 termos. Quando eu tenho elevado ao quadrado, eu tenho 3 termos. Então, de acordo com o grau do meu binômio, eu vou ter uma certa quantidade de termos, tá? Então, se meu grau é 6, eu vou ter 7 termos. Então, agora vocês imaginem que eu tenha que fazer essa conta aqui, ó. A mais B elevado a 6. E aí, você vai fazer assim, ó. A mais B vezes A mais B 6 vezes. Não vai dar tempo, né? Você pode até fazer. Só que o tempo que você vai gastar não vai ser próprio para uma avaliação. Então, se tiver uma questão perguntando qual é o coeficiente do termo que possui B ao quadrado, tá? Eu tenho isso aqui, ó. A mais B ao quadrado. Ou eu tenho isso aqui, ó. A mais B ao cubo. Aí eu pergunto para vocês. Nesse A mais B ao cubo, qual é o coeficiente do termo que tem o B ao quadrado? Ou seja, qual é o número que está na frente do termo que tem um B ao quadrado? O B ao quadrado está aqui. Aí você vai botar a resposta 3. Tranquilo, acertou. Porém, se eu peço para vocês um A mais B elevado a 6, um A mais B elevado a 15, um A mais B elevado a 7, como é que a gente vai fazer? Fica inviável, pessoal, se a gente fizer desenvolvendo assim, tá? A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Por quê? Você vai levar... Se eu for fazer um A mais B elevado a 6, eu vou levar no mínimo uns 30 minutos e olha lá. E ainda tem muita chance de ter coisa errada. Mas muita chance mesmo. Então a gente aplica o binômio de Newton, tá bom? Como é que funciona o binômio de Newton? Eu vou apresentar na próxima aula essa aplicação, tá?
vou apresentar no próximo vídeo para você, porque senão isso vai ficar muito longo, e o mais importante é entender essa introdução. Por que a gente usa, né? Se eu tiver um termo a mais b elevado a 15, se eu tiver um binômio a mais b elevado a 7, fica inviável, tá? Não dá para fazer. Vocês vão conseguir, mas você vai levar aí no mínimo 40, 50 minutos para desenvolver isso, e a chance de ter algum valor errado é muito grande. Então, vou mostrar como a gente resolve isso pelo binômio de Newton, tá bom?